Eren enganou todo mundo desde o início e ainda foi o principal responsável pela morte da sua mãe. Sim, o capítulo final de Attack on Titan é uma loucura, mas é real. Shingeki no Kyojin vai entrar na lista de anime bom com final ruim? Já vou adiantar que dividiu opiniões, muitos odiaram e acharam que é um final feliz e clichê, como de costume em anime shounen, mas muitos também amaram e acharam um final mais realista e nada feliz depois de tudo que aconteceu. E sendo sincero, esse capítulo é 8 ou 80. O que ele tem de bom, realmente é bom, funciona, mas o que ele tem de ruim é muito ruim, fora as inúmeras pontas soltas que sequer foram respondidas. Mas não é o desastre, e tem algumas coisas e conceitos que são muito interessantes. Então eu preciso que você se concentre, porque essa análise aqui, meu amigo, tá de fritar a mente. Seja bem-vindo ao meu canal, essa é a análise do capítulo final de Attack on Titan. O capítulo se inicia com a conversa de Eren e Armin, e nela é nos revelado que, na verdade, durante todo esse tempo, desde que o Eren beijou a mão de Historia e o pós-time skip, tudo que ele fez contra seus amigos, se distanciar deles, bater no Armin, magoar Mikasa, foi para ele se transformar em um demônio, para que quando seus amigos o derrotassem, eles fossem vistos como heróis para a humanidade. E que a escolha da Mikasa o fez seguir esse caminho. Segundo Eren, ele queria muito tornar o mundo uma página em branco, com o estrondo, mas ele mesmo não sabe o porquê queria fazer isso. Temos a total desconstrução do Eren. Ele não é frio e badass. Ele é apenas humano, que expõe seus sentimentos da forma mais vergonhosa que poderia fazer. É uma ideia muito boa, mas foi a pior coisa que o Isayama escolheu fazer nesse capítulo. Então vamos entender todo o desenvolvimento do Eren. O Eren pós-time skip não existe mais. A discussão sobre ele utilizar o estrondo para aniquilar seus inimigos e matar milhares de inocentes para libertar o seu povo desse ciclo de ódio foi em vão? Todo o discurso do Eren sobre liberdade, sobre ele entender o Reiner, ou quando ele trai o seu irmão com o objetivo de libertar ele a Parades, não passaram de uma mentira, de uma fachada, para um Eren que sequer sabe o motivo pelo qual ele está fazendo isso, sendo que a construção do personagem vai exatamente ao contrário disso, e que de certa forma nem terminou como ele imaginava. O mundo continua em guerra, Parades continua ameaçada, e seu arco e sua jornada pela liberdade foram totalmente inutilizados pelo Isayama. Jogar isso no último capítulo, deixando mais perguntas do que respostas, não funcionou bem. E não fica claro que o Eren fez a Dina Fritz devorar a sua mãe, porém ele, ao impedir a morte do Bertholdt, a guiou no caminho da sua casa, mesmo que de forma indireta. E olha só, isso aqui eu me recuso a comentar. Quando eu li eu achei que era mentira, eu achei que alguém tava trolando. E que puta vergonha alheia. Parece que é uma fanfic isso aqui. Eu não concordo totalmente com a ideia de que esse final é clichê. Ele é um pouco melancólico. Sim, no final ele é anticlimático. Todo o peso da morte dos personagens no capítulo 138 foram em vão. O Isayama construiu um clímax para a morte do Jean e do Kone, de todas as pessoas que se encontravam no Forte Slava, mas no fim isso não mudou de nada. Se o objetivo final do Isayama era deixar eles vivos, que a transformação das pessoas em titãs nem ocorresse. Assim a gente não teria esse anticlímax, que fosse totalmente desnecessário. E é interessante como esse capítulo ele trata alguns conceitos e algumas coisas que podem ser vistas como um clichê, mas ele trata de uma forma bem realista, como a questão do mundo em si. A Anne e o Reiner, por exemplo, cometeram um ato terrível contra Parades e agora, junto com Armin e Mikasa, mataram o Eren, que é considerado por todos os eldianos da Ilha Parades o Salvador. Então o Isayama lida muito bem e de forma realista com essa situação, porque todos que estavam naquela batalha conseguiram deixar suas diferenças de lado, para lutar juntos contra uma força maior do que todo aquele conflito que eles tinham. Eles entenderam isso. Mas o restante das nações que sobreviveram, que viram 80% do mundo sendo exterminado, não vão aceitar esses heróis pacificamente. Por mais que o Isayama tenha forçado Levi ficar vivo até o final, dá pra entender porque ele é o último remanescente daquela antiga tropa de exploração. Ele representando que toda a luta e todo o sacrifício deles não foram em vão. É um final muito bonito. O Isayama conseguiu concluir o arco do Armin de uma forma muito satisfatória. Ele assumiu uma figura de liderança que, merecidamente, ele é o único capaz nesse momento de traçar todas as estratégias possíveis para uma conclusão, uma resolução melhor dos eldianos perante o mundo. Se não fosse especificamente a conclusão do Eren, Ymir, Mikasa e a Historia, esse capítulo fecharia Attack on Titan de uma forma perfeita, mas esses arcos não parecem fazer tanto sentido com o que foi construído ao longo dessa reta final. A Historia, por exemplo, foi totalmente esquecida. A Ymir é uma incógnita.
ela simplesmente sumiu, junto com um parasita que ninguém sabe como aconteceu, vai ter que ficar na nossa mente ou vamos ter que esperar o Isayama vir responder algumas pontas soltas. E no final parece que a Ymir e a Mikasa têm uma conclusão meio que parecida. A Ymir dependia que a Mikasa matasse e se libertasse do seu amor para que a Ymir também entendesse como se libertar do seu amor pelo Rei Fritz, que, meu Deus do céu, isso aqui é inacreditável. O final da Mikasa é melancólico e talvez um pouco inconclusivo, né? Já que ela não conseguiu realmente esquecer do Eren. E o Isayama teve uma ideia genial, né? De representar um pombo ou um pássaro enrolando o cachecol de volta na Mikasa, como se aquela promessa que o Eren fez lá atrás tivesse sido cumprida. Não gostei, não foi legal e é óbvio que já virou meme. E ainda sobre esse Eren que o Isayama nos apresentou nesse capítulo, se o Eren não queria sacrificar História, por que ele vai sacrificar o povo dele a continuar numa guerra? Então, seguindo essa lógica, seria mais fácil você simplesmente concluir o estrondo se o objetivo realmente fosse libertar a Ilha Parades. Mas não foi o caso. Cara, mesmo com todos esses problemas, o final não é ruim. A questão é que o Isayama deixa mais perguntas do que respostas e cria dúvidas que não eram necessárias, mexendo no que já estava bem estabelecido. Dá pra perceber que algumas coisas não parecem se encaixar nesse final. A gente sabe que o Isayama mudou algumas vezes o final que ele tinha planejado, e isso pode ter afetado diretamente esse final, que se tivesse um pouco mais de tempo e fosse menos rushado, poderia fazer mais sentido. Se você curtiu e gostou, se inscreva. Aí em cima tem algumas recomendações de teorias e análises de Shingeki no Kyojin.